Pessoal, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Leandro John Sok Shibutani e eu estou aqui para apresentar a vocês o nosso trabalho intitulado Contribuições de atividades de monitoria para a melhoria do desempenho acadêmico de discentes da disciplina de Fitopatologia Agrícola 2019.2 do IBEF-UFOP. Esse trabalho aqui ele é fruto de um outro trabalho. Na verdade, eu fui bolsista pró-ensino, eu fui monitor bolsista do plano de trabalho intitulado Reestruturação dos componentes curriculares Fitopatologia Agrícola e Microbiologia Geral, contextualização de conhecimentos e experiências originados de atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão para a melhoria do desempenho acadêmico dos alunos no ano de 2019 a 2020, sob a orientação do professor Dr. Robinson Severo. Então, para contextualizar aqui, a disciplina de Fitopatologia Agrícola é uma das disciplinas específicas do curso de Agronomia e também, infelizmente, é um dos componentes curriculares que tem apresentado retenção e evasão de discentes do Instituto de Biodiversidade e Florestas da UFOP. É nesse contexto, nesse sentido, que a monitoria acadêmica é um dos recursos didáticos que o docente pode utilizar para auxiliar no aumento da eficiência do processo de ensino-aprendizagem dos acadêmicos. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a eficiência de algumas atividades realizadas na monitoria em relação ao desempenho acadêmico dos discentes da turma de disciplina de Fitopatologia Agrícola do curso de Agronomia do IBEF-UFOPA no semestre de 2019.2, certo? Então, nós realizamos 3 atividades acadêmicas, sendo elas uma oficina didática, uma oficina de aprendizagem, com o tema Diagnose de Plantas e Doenças, realizada no Laboratório de Fitopatologia da UFOPA, e 2 aulas expositivas dialogadas, uma com o tema Patologia de Sementes e outra Doenças pós-colheita, essa é realizada em sala de aula. E em cada uma dessas atividades acadêmicas, nós realizamos a avaliação, aplicando-se questionários antes e após a ministração do conteúdo para cada uma dessas atividades. E nós avaliamos o desempenho dos alunos, certo? E o desempenho da turma. No desempenho dos alunos, nós selecionamos 21 discentes e nós avaliamos literalmente cada discente. Cada discente foi avaliado quanto acertou antes e quanto ele acertou após a administração do conteúdo, certo? E o desempenho da turma, para avaliar o desempenho da turma como um todo, todos os alunos reunidos ali, nós selecionamos 5 questões, certo? E nós comparamos o quanto que a turma acertou antes e após a administração do conteúdo, certo? Em cada uma dessas atividades realizadas. E por fim, nós realizamos a comparação das médias, né, do número de acertos e no número de acerto antes e após, utilizando-se o teste TD-Student para amostras pareadas ao nível de 5% de probabilidade. Então, aqui na figura, nós vemos que, né, a atividade de oficina realizada no laboratório, né, foi interessante porque os alunos eles tiveram maior interação, né, eles foram mais atentos quanto às técnicas utilizadas, porque teve uma parte prática, certo? Mas também na ministração das aulas foi interessante para os alunos, porque nós utilizamos bastantes ilustrações e isso é importante para que haja assimilação mais efetiva do conhecimento, certo? E aqui na figura C, os alunos respondendo ao questionário. Mas o resultado que indica que se de fato houve uma melhoria, né, ou não, estão nos gráficos, certo? Então, primeiro gráfico na figura 2, aqui
nós mostramos que a relação entre a quantidade de acerto antes e após por aluno, certo? Cada um dos alunos nós realizamos a comparação aqui. Então, é perceptível que houve realmente aumento aqui na barrinha branca, certo? Que após a ministração do conteúdo, boa parte dos alunos teve melhoria, né? Ali no desempenho dos acertos, certo? Após a ministração do conteúdo, tanto para a oficina quanto para as aulas, certo? E o teste TD Student também indicou que houve diferença estatística significativa, que após a administração do conteúdo, os alunos, né, eles tiveram maior acerto, maior número de acertos, certo? E a média total, considerando todas essas atividades, foi um aumento de 23%, certo? Já considerando a turma como um todo, certo? Nós podemos perceber que também, em cada uma das questões, a turma em si teve um desempenho interessante, teve um desempenho melhor após a administração do conteúdo. Então, aqui, tanto na oficina, a barrinha branca indicando aumento, comparando com a barrinha preta, certo? Aqui na barra no gráfico. E o teste TD Student também indicou que houve diferença estatística significativa, certo? Tanto para a oficina quanto para a aula expositiva de patologia de sementes e a aula de doenças pós-colheita. E uma média considerável de um aumento médio de 26%, certo? Então, nesse quesito, o processo de ensino-aprendizagem compreende a troca de experiências e aprendizado mútuo, tanto entre os participantes, certo? Aluno, professor, monitor, dentro de um cenário específico. Nesse sentido, os alunos, certo, eles tiveram essa participação, certo? Uma interação interpessoal. E isso foi interessante para que houvesse a construção do conhecimento de uma forma conjunta. É um processo de ensino-aprendizagem. Esse processo é necessário que haja agentes dentro desse cenário, certo? E o produto final desse processo ele deve ser a assimilação do conteúdo compartilhado de forma ativa e não de uma forma passiva ou monótona. Tem que ter a interação e a compreensão e análise crítica de cada fato e principalmente a aplicação dos conhecimentos obtidos. Dentro desse contexto, as respostas às avaliações, que no caso foram os questionários, né, para cada uma das atividades, elas foram positivas, porque houve, né, a assimilação do conteúdo que refletiu em um maior número de acertos de questões, certo? Para a maioria dos alunos. É por isso que nós podemos considerar que a oficina de aprendizagem e as aulas expositivas dialogadas são atividades de monitoria que apresentaram eficiência em elevar o desempenho acadêmico do discente da turma de fitopatologia agrícola. E são recursos que o docente ele pode utilizar junto ao monitor para quê? Para melhorar a condição, né, do ensino em si, para não ficar aquela coisa monótona, uma aula pouco dinâmica. É interessante que haja dinâmica entre os diferentes agentes dentro para construir esse processo de ensino-aprendizagem, certo? Eu gostaria de agradecer à Proem, ao FOPA pela concessão da bolsa e muito obrigado.